Bem-vindos ao canal Luz do Conhecimento. Meu nome é Paulo. Estamos aqui no segundo vídeo desse canal. O primeiro vídeo nós colocamos uma visão geral de o que é Deus, né? Além das escrituras, né? Com um conhecimento, com uma consciência, né? Que nós abordamos numa visão, né? Completa, né? Do ser divino, né? Um ser que está além das concepções de homem, né? Então hoje, me desculpe, nós vamos falar sobre o pecado, aonde iniciou o pecado, né? O que as religiões dizem sobre o pecado, né? E para isso vamos abordar, né, alguns feitos da Bíblia, né? Que também se faz na Torá, que é o Velho Testamento, no hinduísmo, no islamismo e no judaísmo. Então primeiro vamos entender o homem. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então se entende que o homem, alma vivente, né, é realmente o ser puro, né, longe do pecado, antes do pecado. Então, muitas religiões colocam o homem como alma eterna. Entre eles os Vedas, né, o hinduísmo, que se coloca que o homem é uma alma eterna. Seu corpo é feito em pecado. Então nós temos que ir além dessa visão das nossas vontades ligadas à terra, né, para ir para o que é divino, que é a alma vivente. Então está aí o homem, né, ele está na terra, ele é parte, parcela de Deus, né, e ele tem a semelhança de Deus. Ele não é Deus, ele não é completo. Ele tem a semelhança de Deus. Então Deus atribuiu para ele o que ele pode, né, usufruir e fazer nessa terra. Que na verdade é a própria vontade de Deus, que ele tem que se lembrar disso após o momento do pecado. Por enquanto, como alma vivente, ele é puro. Então, o pecado ele se inicia, né, no Velho Testamento, né, a partir da serpente, né, oferecendo a Eva, né? Não vou entrar em detalhes de todos os assuntos, da cobra, né? Porque isso daí nós queremos chegar ao pecado. Isso é todo mundo, né, que busca pelo conhecimento, já entrou e já viu muitas coisas sobre religião. Quem nunca pegou uma Bíblia, né? Se não pegou, me desculpe, mas a gente tem que seguir o que é sagrado, não importa a escritura, a gente tem que dar um início, né, nessa consciência. E eu posso te ajudar. Então vamos. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, está instituído que o fruto da árvore, né, que é a árvore do conhecimento, né, Deus colocou que se você comer, um ser humano, que era Adão e Eva, que estava ali, morrerias, né? E o que é isso? Isso é figurativo, porque a partir do momento que você tem conhecimento entre a verdade, né, absoluta, que é certamente o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, a pessoa morrerá. Por quê? Porque ela se torna, né, vulnerável às coisas materiais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, né? Por quê? Porque o Deus já havia falado que o homem era alma vivente. Então, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o intuito do conhecimento é você ter uma escolha entre o bem e o mal. Enquanto o homem não queria ter essa escolha, né, de conhecer o bem e o mal, ele estava livre de pecados, ele estava livre das escolhas. Então, ele seguia como uma alma vivente. A partir que ele quis experimentar o que havia no mundo, ele ficou condenado a ter que escolher, né, entre o bem e o mal. E a serpente, se você colocar numa literatura védica, você vai ver que ela é o que é a mente. A mente, ela é tão difícil de controlar quanto o vento, né? Então você tem que dominar os seus pensamentos e as suas vontades, né? Então pode ser que a sua própria mente te leve a cometer pecados semelhantes a esses. E na figuração da Bíblia, né, havia uma serpente que falava, isso pode ser bem figurativo se você colocar, mesmo assim se você não colocar por
ou no estado de figuração, leva você a discernir que os nossos pensamentos nos levam às maldades. Porque no mundo não há outra gente senão o homem, os animais e a natureza. Então, os animais não vivem maldade, o homem vive maldade. Né? Então é o homem que sabe o que é o bem e o mal. Cabe a ele escolher, né, o que caminho deve seguir. Então assim foi a mulher, Adão também escolheu seguir o que ela fazia, porque muitas vezes a nossa mente nos leva a fazer aquilo que nós vemos, nós achamos que aquilo é o caminho certo, mas não é. A gente tem que ter o discernimento para nós somos parcelas individuais de Deus, para discutir o que é isso, né? Estou colocando juntamente aqui com a Torá, o Velho Testamento, né, que também é colocado com a Bíblia, também no cristianismo, e o hinduísmo também junto aqui, uma visão geral para vocês, né? Então, continuando aqui, né? Então, a partir disso daí, instituiu-se, né, Adão e Eva, após o pecado, a conhecer que estava nu, tal, então toda a visão do mundo foi ligada, né? Então eles passaram a ser como animais, eles tinham que acasalar para se reproduzir. Antes, como alma eterna, eles só seguiam o que era de Deus, então eles não tinham, né, conhecimento do mundo material, a visão do que era o mundo material. Eles viam os animais, macho e fêmea, cada um em seu gênero, e achavam bonito, mas aí foi dado a eles o que? Eles têm que plantar, colher, né, se esconder, ter frio, tudo. Então eles não tinham como alma, eles não passavam por isso. Por quê? Porque a alma ela é sutil, né? Ela é uma energia, né, que move todo ser, está dentro de todo ser. Então ela está ligada ao etéreo, né? Não tem frio nem calor, não tem sexo, nem isso é colocado na Bíblia, né? Seremos como anjos, né? Como nós estivemos longe, né, nessa terra material e livre de todo o pecado, né? De toda a remissão. Então Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. E Caim, né, instituiu o pecado através da morte. Por quê? Porque seu irmão, né, Abel, fez uma oferenda para deuses, para Deus único, né, porque aqui nós estamos falando do monoteísmo, e colocou animais, né, o novilho, né, mais novo, mais a carne melhor, que foi mais atraente para Deus. E como Adão e Eva já tinham pecado, eles tinham que discernir entre o bem e o mal. Então Deus aceitou a um e a outro não aceitou. E aquele que não aceitou, ele não soube se conter diante de Deus. Então, foi assim que aconteceu, né? Gênesis 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou para o Senhor, para Abel e para a sua oferta, né? Porque Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e a gordura. Então Deus atentou para um. Tinha duas ofertas. Não escolheram em ter o conhecimento, em discernir bem e mal? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, né? Deus já estava esperto no que estava acontecendo. Então, o Senhor disse a Caim, por que irasses e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então, o que acontece é que no mundo, né, se bem fizeres, não é certo que será aceito. Porque nesse mundo, nós estamos no mundo das dualidades. Tudo que fizer, não é certo, um vai gostar e o outro não vai gostar. Independente de como vive essa pessoa, que grau de conhecimento vai ter, ou qualquer ação, ela pode ser benéfica para um e para outro não. Pode ser prazerosa para um e para outro não. Pode ser atrativa para um e para outro não, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de estar além dessa dualidade humana. E pior ainda, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, se é uma pessoa que não faz bem, o pecado já está à sua porta, querendo dominá-la, né? E sobre ti será o teu desejo. Então, se você sente inveja, se você acha que não está sendo favorecido nesse mundo conforme tem que ser, isso é um pecado que já está inserido em teu coração. Você tem que se afastar dele, né? Então, mas sobre ele deves dominar. Deus, lógico, ele é o pai da sabedoria plena. Então todo ser tem que dominar o seu pecado, que se acaba assim, ó. Caim matou Abel.
e a terra clamou por justiça, né? Mas colocamos agora um pouco, né, a parte que vai do islamismo, né, e também ainda está no judaísmo, né, que os levíticos se tratam, né, de umas escrituras que se tornaram por lei, a lei de Moisés, né. Então, o que se diz essa lei? No tempo de Noé, Deus daria autoridade ao homem para tratar um homicídio e executar segundo consta no Antigo Testamento, né, Levítico 24:20, por intermédio de Moisés, ficou determinado em estatuto civil para aqueles tempos que os pecados cometidos teriam como sentença o olho por olho e dente por dente, que significa a lei de talião ou retaliação. O agressor, né, que se fosse punido como o sofrimento proporcional ao que causou na vítima, né? Isso significa o governo mundano, o governo humano, né? São as leis materiais, são usadas, né, no Corão, são usadas no Velho Testamento, né? Isso daí na Torá. Então o homem, a lei dele, ela não é igual à lei de Deus, porque a lei do homem ela restitui isso, né? Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim ele fará. Então quem foi que colocou essa lei, né? Isso não foi só instituída por Moisés, né? Isso é o código de Hammurabi, né? Então, na Mesopotâmia foi criado há muito tempo atrás, né? Na antiga Babilônia, esse código, né? Do olho por olho, dente por dente. Aqui está Hammurabi, né? Isso é apenas uma imagem, não é uma foto, né? Porque os homens julgam segundo a sua vontade material. Tudo que fizer tem que ser feito para você. Mas Deus não é assim, né? Por isso, né, a nação de Israel sofreu tanta perseguição, foi fugitiva, e Deus, mas mesmo assim Deus, né, que era a favor do povo de Israel, não permitiu que os gentios exterminassem, né, o seu povo, né, e pegou Israel a muito e falou: não, tomem refúgio em mim, né, não sigam a lei dos homens, mas sigam a minha lei. Por quê? Porque Deus quer julgar o homem, né, como homem, assim, né, como Caim, Deus disse a esse, né, o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não fosse qualquer que o achasse e matasse. Deus, né, não permitia que ninguém matasse, né, pois era somente ele que deveria tratar com Caim. Assim Deus também, né, por causa das leis dos homens, né, ele falou: não, as leis dos homens são mundanas, que vocês todos tratem apenas comigo quando uma coisa dessa se colocar. Então assim se instrui ao cristianismo, né? Então ainda existe a cidade de refúgio do pecador, e ela se chama Jesus Cristo, abrigo para o juízo eterno, né? Porque Deus é o julgador, Deus julga segundo a lei dele, né? Segundo a fé, ela é instituída pela lei. Quem busca a fé acaba, né, esbarrando na lei e seguindo a lei, porque a lei de Deus é perfeita e a fé o justifica, né? Isso é claro em todas as religiões, por isso que Deus é uma consciência que está acima de tudo. Você julgar como homem, você vai ser tratado pelas leis de homem, né? Olho por olho, dente por dente. Mas se você colocar na mão de Deus, você tem por refúgio a Cristo, né? Ou o Espírito da Verdade, ou, né, a consciência, a luz mística, ou qualquer que for, né, o que você põe como divindade em sua vida, porque aqui é a unificação. Nós queremos falar, né, em uma ou em outra religião, mas a luz que habita sobre nós, né, o amor, a verdade, né, nós temos que ser julgados por ele, porque só há uma verdade, só há um Deus, né, e só ele é o justo. Então só ele tem verdade em sua justiça. Então quem gostou, comente abaixo, inscreva-se, deixe o like, né, e damos obrigado a todos que chegaram até o final e nos vemos nos próximos vídeos.